Quando eu conheci Zete, e depois que conversei com Zete, depois eu virei para aqui, eu cheguei para Fernanda, eu conheci duas mulheres que assim, algo que eu não vi ainda em mulher nenhuma. E eu queria imitar isso na minha vida. Estou chorando porque chora. Se preocupe não. O choro pode durar uma noite, mas a alegria que dura amanhã. E esse choro não é choro que precisa de alegria. Então, eu conheci as duas pessoas que têm algo especial. Duas mulheres que são apaixonadas por Deus. E quando eu tive a oportunidade de segurar Zete, eu me segurei Zete com um sentimento que eu nunca tinha visto em ninguém ainda. Uma mulher que tem um potencial tremendo, um ministério que Deus deu a ela, mas ela estava assim, presa. E não era presa só por traumas, não era presa só por sentimentos, por emoções, por dor. Era presa pela palavra. E presa pelo amor a Deus. Então eu acho assim, isso para mim foi tremendo. Zete, Núbia, depois eu conheci as outras irmãs, conheci os sobrinhos, né? Felipe, que é filho nosso também, né? Depois conheci o Mateus, que é filho também, né? A mãe do Mateus está ali. A gente teve a oportunidade em Curitiba de estar com o Mateus, Felipe e Valesca, também não sei se a mãe Valesca daqui, tá não. Então, assim, é uma família, nós temos uma família com essas mulheres de Deus. Então, isso me impactou. E quando a aula veio, a aula me deu a sugestão, que Zé já foi me dizer assim, pastora, professora, não, é o Espírito Santo, que te guiou até aqui. Eu tive em julho, ali ministrada em Curitiba, né? Tive há 2 anos atrás, quando foi aberto o trabalho ali de mulheres, né? Um chá. E o ano passado, ou mês passado, eu estive ali pregando no Congresso de Mulheres. E aí eu falei, olha, vamos ter o congresso em agosto. E aí as mulheres que tiverem com vontade de ir, elas podem vir, serão bem-vindas. Nós vamos receber vocês lá, calor baiano. Eu não menti, né, gente? Pois é. Essa época aqui é época de frio. Cadê os baianos? Estou mentindo? Não, né? É época de frio. Mas vocês tinham que vir para aqui no calor. Porque vocês iam conhecer o duplo calor baiano, né? O calor do sol e o calor humano. E aí, de repente, eu ainda estava lá e eu pedi, assim, a Zete que ela abrisse as portas da casa dela. Eu não precisava pedir, mas porque eu precisava tirar um momento de descanso, de férias com o Fernando, assim, uns dias de férias. E eu fui, e também a discípula nossa foi acompanhando a gente, e depois que eu ministrei lá, a Zete, nós ficamos lá passeando e curtindo um pouco assim, essa amizade. E descansando, curtindo o frio de Curitiba, sol saindo um pouco. Com 8 parafusos nas costas, tudo eu posso enfrentar, menos frio. E a primeira coisa que eu enfrento depois da cirurgia na viagem missionária é frio, né, Zete? Mas eu fui bem aquecida lá. Mas aí de repente nós estávamos no shopping e Zete atrasou um pouquinho. E ficamos lá passeando, a gente comeu e Zete nada de chegar. E de repente nós estamos com um casal, né? Cris e Haroldo. Estavam lá também nos conduzindo lá. E de repente Zete chegou, pastor, eu estou aqui na CVC, porque tem um monte de mulheres que querem ir para Santo Antônio de Jesus. Eu estou aqui, nós vamos comprar passagem. E elas, Cris ali resolvendo, e eu fiquei só sentada vendo o mover de Deus. Eu falei, olha como Deus está agindo, né? Como Deus está movimentando Zete, o ministério que ela achava que ela não tinha mais assim o direito de estar nesse ministério, mas Deus é um Deus, como ela mesmo sugeriu o texto de Isaías 61:7, que diz assim: em lugar da vossa vergonha tereis dupla honra, em lugar da afronta exultareis a vossa parte.
Por isso, na sua terra possuirão o dobro e terão perpétua alegria. Amém? Deus começou a trabalhar com você aqui, te levou para Curitiba e Deus ainda tem algo para fazer. Eu brinquei com o George que eu esqueci, eu cometi um erro terrível, eu devia ter anunciado a igreja, né, George? Para os rapazes, trazer os varões valorosos, homens de Deus, para isso aqui nessa manhã, né? Porque eu e o apóstolo temos orado para que Deus dê a Zete um varão valoroso. Vai ter que passar pela nossa olha aí, já tem coisa no ar. Ela está perguntando se só tem que ser da Bahia. Não. Mas olha, de preferência da Bahia e Senhor Jesus. Olha as curitibanas de lá. Vamos fazer o seguinte? Vamos deixar o Espírito Santo governar, tá certo? Pode ficar. Mas nós temos orado, certo? Chegar aí. Mas a gente vai examinar direitinho esse cidadão, né, Zé? Pois é. Mas vamos começar aqui. Eu tenho assim algumas perguntas e você vai ficar livre também para discorrer em relação a isso. Na verdade, Zé passou por uma experiência e essa é a primeira vez que ela está falando. Ela disse, pastora, só você para fazer isso. Sou eu mesmo, porque Deus faz isso comigo, né? Deus nunca me preparou para nada. E com Deus comigo é sempre naturalmente. Então eu tenho que aprender assim e já decidi que vou deixar o governo dentro da minha vida. Por isso que agora eu não fico mais preocupada daqui a 5 minutos, a 10, porque eu não sei o que ele vai fazer. Mas essa é a primeira vez que ela está passando por essa experiência de conversar sobre isso. E talvez ela diga assim, eu não sei se eu estou preparada, mas é o Espírito Santo que governa, sabe, todas as coisas. E eu queria começar a fazer a pergunta. O que quer falar antes ou quer que eu pergunte? Pronto, pode falar. Bem, antes de eu começar a responder essa pastora, eu gostaria de dizer assim que essa mulher me ensinou, eu não quero chorar, tá, gente? Então assim, eu tenho falado, tenho dito a quem está mais próximo, e eu sei que tem alguma coisa para me ensinar, eu sinto mal. Uma pastora linda, a senhora é uma mulher admirável. Eu aprendi muito com essa, porque eu sei que tudo que a senhora faz é Deus na sua vida. Então isso me ajudou muito na construção do que eu também sou hoje. E diante do desafio que é estar aqui hoje, não está falando daqui, mas está falando de um assunto que eu nunca falei em público. Então, para mim é um desafio. Para mim é um desafio. Porém, desafio a gente enfrenta, a gente não foge. Mesmo que o teu coração está aqui, mas também eu sei que tudo que acontece na vida da gente, de bom e de ruim, para quem está no governo de Deus, vai significar glorificar Ele. Porque eu creio nisso. Eu disse isso minha pastora uma semana atrás, quando ela me falou. Eu disse, pastora, se é para agora no nome de Deus, vou lá, né? Mas assim, não muito fácil. Então eu quero só adiantar esse pedacinho aí, o resto a pastora pode perguntar. Ela está dizendo isso, mas eu acho que é maio, né? Ela levou acho 15 dias passeando, entre aspas, né? Percorrendo a Bolívia, Peru, perdão, ministrando sobre várias igrejas sobre a questão de educação por princípios bíblicos. E eu creio, se for, a gente está armando aqui, né? Não sei se no domingo ela vai poder estar aqui pela manhã. E aí ela está dando uma palavra especificamente para a questão de ministério de criança e a importância em relação aos pais, nessa educação dos filhos. Mas se ela ficar nervosa é só por conta disso. Eu também estou. Às vezes as pessoas não acreditam que eu fico nervosa, mas eu fico, gente. Né? Eu ouvi a apóstola Valnice Milhões uma vez, ela falou a mim, descendo lá na primeira igreja, eu não gosto de fazer isso, porque eu sou tímida, eu sorri. Aí eu entendi, quando eu aprendi com a apóstola Valnice, que timidez não tem nada a ver com ousadia do Espírito. Então é por isso que eu posso estar lá tremendo, mas o Senhor vai me dar a ousadia do Espírito. Qual foi o sentimento que você enfrentou? Não assim diante das pessoas, mas você e Deus, após o divórcio. Então, para que eu responda isso, eu tenho que fazer uma retrospectiva da minha história. Por quê? Quando ouço falar de princípios, assim, eu amei o princípio na época do dia, eu amei hoje o princípio ali na fala da apóstola Liette.
Porque princípios sempre me moveram. Os princípios de Deus eram algo assim forte dentro de mim desde um cristiano que fala do ventre, né? Que descreve do ventre. Então eu acreditava e acredito no casamento, né? Divórcio não é de Deus. Então assim, cheguei a pensar na época, e assim, me desculpe não subestimando a dor de ninguém, mas assim, na época eu pensei, é melhor perder por morte, porque você enfrentar a dor da rejeição. E eu entendia que uma vez casada, para sempre casada, entendia também que o meu coração, eu entreguei o meu casamento. Então eu casei bem jovem, e assim, tudo que eu entendia como mulher de Deus tem que fazer, eu fazia. E quando aconteceu isso, eu esperava assim, Senhor, eu enfrento isso aqui, eu aceito esse defeito, eu aceito aquela limitação, eu enfrento com facilidade isso, mas nunca cogitava que um dia eu ia experimentar como mulher um sentimento de rejeição. E quando isso aconteceu, eu disse, Senhor, que reflete os princípios. Isso aí para mim foi forte. Porque eu acreditei nos princípios a vida toda, eu acreditava que uma mulher sábia edificava a casa, eu não me via sendo, não por ser perfeita, mas assim, tudo que eu entendi que era certo, eu abria mão de muitas coisas que eu queria e não encontrava e relevava. Então assim, eu procurava fazer a minha parte como mulher e mulher de Deus, e não entendia que foi aquilo. Não é? Que devastação foi aquela e que motivo teria acontecido para acontecer como aquele que aconteceu. E aí eu comecei a pensar, Deus, eu jamais fui dessa. Eu jamais fui mulher de Deus. Porque se eu fosse, a tua palavra não vai mentir, né? Porque a tua palavra diz que uma mulher sábia fica no carro. Então eu não fui nada. Como é que eu, até que nesse processo todo, Deus falou uma coisa comigo. Porque o sentimento era de inutilidade espiritual como mulher. Falando assim, às vezes, para quem passa, não experimenta, talvez não tenha assim, a conotação da dor que foi 21 anos, né, de casada, e uma coisa que eu não imaginava, não se mensura em palavras, né? Porque na minha cabeça, se eu cogitava a morte, mas não cogitava o divórcio. Porém, eu aplicava no meu coração para deixar Deus governar na maior dor. Estava dizendo a pastora Rita antes o seguinte, que eu, ouvindo as ministrações aqui, que eu ouvi desde o dia que cheguei, entendendo do tema, o que eu posso dizer assim, que, olhando para trás, vendo o que Deus está fazendo hoje, é porque em meio a toda dor, a toda frustração, a tudo, tinha o governo de Deus para a minha vida. Porque em momento nenhum eu quis reagir em mim, mesmo com muita e muita dor. Então assim, o sentimento que ficou de Deus foi simplesmente que eu não era, que eu não fui. E aí, culpa, condenação. Eu morava em Marcosa ainda quando eu vim para o congresso com mulheres, eu estava contando uma delas lá na Netflix. Eu estava sentada assim no meio, por isso que quem quer pegar a bênção, pega uma palavra, usa um louvor, qualquer lugar mais seguro. Você quer uma palavra de Deus na tua vida aqui, até o último instante Deus vai falar. Eu estava no meio lá, a igreja era linda, fiz muita culpa, condenação, eu vi muita coisa assim contrária, não ao que eu fazia, mas ao que eu era. Então aquilo eu não entendi. O Senhor é Deus princípios. Disse que ninguém pode negar que é certo. Tanta rejeição é essa ao que eu sou e não ao que eu faço. E aí aquilo atormentava. Fato, eu fui dia e noite. Por isso que eu digo à pastora Rita que um dia naquela pregação dela vai poder assim. Ela gritou assim de cima, a culpa não é tua, mulher. Parece que expulsou um demônio da minha cabeça, de opressão. Estava no meio do povo, lá na altura. Então, iniciava um processo. Fazia 7 anos agora, eu disse à pastora Rita que eu entendo que na minha vida tudo sempre foi em ciclos, em datas, tudo, então eu entendo que esse ano não significava. Tomar com o próximo vez não chega.
Eu já disse, era 7 anos na Bíblia, significa o ano sabático, né? De descanso. É o tempo de descanso. Israel fazia isso. Israel planta 7 anos, quando chega ali 6 anos, 7º ano, a terra descansa. Então esse prepare-se para o próximo ano. Amém. Então como é que fechou essa questão da pergunta que ela fez, eu e Deus? Então, nesse momento, eu estava nessa agonia emocional, literalmente, agonizante espiritualmente, sem deixar de segurar na hora. Eu ia para a igreja sem vontade de ir. Eu sabia que eu tinha que ir, porque se eu deixasse de ir, eu me perdi. Se eu me perdesse, a volta é mais dolorosa, eu não queria isso, né? Fazia isso aí, acho que eu vou momento. Então, foi quando o pastor veio de São Paulo, teve uma vigília lá, e ele foi orar por mim. Ele passou assim, um tempo falando comigo, depois ele só falou isso. Repreendeu o espírito de rejeição que estava sobre a minha vida. Então ficou. E naquele momento eu só enxergava isso. Estava sobre mim um grande espírito de quem foi rejeitado. E eu fui para cá e um pastor, posteriormente, alguns tempos depois, me chamou para pregar. Outro conflito. Eu pregar como? A minha condição hoje, né? E eu fui para a Bíblia também assim. Eu sou muito obediente, gente, a Bíblia. É líder, eu tenho uma aliança para quebrar essa círculo. E o pastor pediu para eu pregar na igreja que eu passei a fazer parte. E eu fui procurando aqui, Senhor, fala comigo, o que aconteceu comigo mesmo? Eu estou me sentindo uma desgraçada. E foi quando eu abri a Bíblia e caí na história de José. E o que Deus falou foi: José foi rejeitado pelos mais próximos, por causa dos princípios que ele tinha. Aquilo ficou no meu coração como uma fala desse processo. Entendeu, pastora? Então, assim, porque a história é uma história, né? É uma vida, na verdade. E assim eu entendia, e quem me acompanhou, que me conhece, que sabe todo o processo que foi. Interessante que Felipe, um dia desse, falou para mim assim: minha mãe, sabe por que a senhora não casou ainda? Olha, é o que ele disse. Não ri não, gente. É porque se for olhando para a senhora, vai ver só Deus. E eu disse assim: eu ligo, você não perder Deus, meu irmão, tem um jeito na vida. Então, assim, naquele momento eu entendi assim, que Deus tinha um plano, Ele não promove, Deus não causa, Deus não aprova, é uma experiência terrível. Eu já tinha enfrentado vários problemas, nada me abateu tanto a minha alma, o meu espírito, a minha comunhão com Deus, de perder muita. Eu tinha um sonho de ser Deus, assim, na verdade, sempre tive, né? Então aquilo ali parece que não, você está marcado para não realizar. Mas houve um processo que eu deixei Deus fazer. Por isso estou aqui, né? Amém. Glória a Deus. A gente entende que o governo, né, do Espírito Santo que faz a gente ter esse sentimento, às vezes, né, de estou errada, está tudo errado. E a gente já traz para a gente primeiro esse sentimento de a culpa é minha. E você falou uma coisa interessante. Eu estava preparada para perder, mas não para passar pela dor da rejeição. E a gente às vezes faz essa pergunta. Eu fiz essa pergunta para Fernando: que dor é maior? A dor da perda ou a dor da traição? Porque traição é traição. A gente está aqui falando de uma rejeição que é ainda mais profunda, que é a nível de um relacionamento conjugal. Mas toda traição dói. Quem já foi traído, quem já foi rejeitado, quem já, houve quebra de aliança, toda quebra de aliança gera dor. Eu lembro da pastora Ludmila ligando para mim, assim, 2 dias depois do acidente, e ela, do outro lado, ela queria consolo e queria me consolar, mas ninguém conseguia consolar ninguém. Porque, na verdade, ele estava buscando uma resposta. Mas a gente entende que é Deus, né? A gente entende que é Deus. E a dor da traição é uma dor que realmente vai mexer muito com você. Quem é verdadeiramente assim, quer ser governado pelo Espírito, traz para si. E aí acho que você já respondeu a outra pergunta que eu teria, que é: qual é a imagem que você passou a ter de você mesmo? Eu acho que eu já respondeu, na imagem de Cristo. Quer mais? Sim. Então vá.
Porque assim, eu falei de Deus, mas a imagem minha como mulher, pastor, foi nada. Eu me tornei um ser, para mim eu não sei, eu perguntei até Georgia ontem, corri essa palavra, se estou usando errado, um ser assexuado. Para mim eu era bicho. Literalmente, por que seria que aconteceu isso? Eu entendo que a gente não entrega o nosso coração, que a gente confia de fato, sem nenhuma especulação de um mal maior. Então, quando isso a gente se perdeu, tipo, puxa, quem eu sou? Tá. Então, eu andava, quando eu vim morar esse campo de Jesus, eu entrava, passava pela rua, e o sentimento que eu tinha era literalmente vergonha. Ninguém me olhava e entendeu o sentimento de vergonha que eu tinha. E para mim eu estava andando pela isso, talvez para outras pessoas não tivesse essa conotação, esse poder todo, mas para mim eu estava andando e as pessoas estavam apontando e dizendo para mim assim, ali vai a divorciar. E quando eu tinha que colocar no papel isso, Estado Civil, isso para mim era um conflito grande, porque assim, era algo que, é como eu digo para vocês, algo que eu nunca imaginei vivenciar, né? Então, eu perdi todo o conceito positivo. Se ela perguntar assim, Rosete, na tua vida, tipo, acadêmica, parou? Não. Na tua vida relacional, parou? Não. Mas no teu olhar como mulher, no sentido mulher e homem, eu sinceramente morri. E assim, é como se uma coisa mais forte fosse lá, pegou, coração que fez assim, sei lá, curou e perdeu todo o conceito, por mais que alguém me dissesse o contrário, ali dentro a verdade não era essa. Então assim, eu digo até que estou, lógico, que se antes eu fosse falar disso, Deus sabe que tem todas as coisas, fosse falar disso antes, eu ia dar uma palavra para vocês, porque não ia sair nada, né? Não ia sair, literalmente não ia sair. Eu passei um ano que eu chorava todos os dias. Eu fazia faculdade de São Antônio de Jesus, eu nunca esqueço um dia que eu tinha um trabalho, um seminário em espanhol, e quando eu estava entrando na faculdade, meu celular tocou e alguém me falou uma coisa, porque eu sempre tinha boas novas para me contar, né? E quando eu vi isso, pronto, eu comecei a chorar, entrei na sala, não continha, perdi a vergonha do choro. E eu dizia para a professora, pelo amor de Deus, me libera, não consigo. Aí eu olhava para minha colega assim, pelo amor de Deus, faz sozinho. E assim, eu sentei no salão um dia também, Santo Antônio de Jesus, a menina começou a mexer no meu cabelo, eu não suportava. Chorava, um dia eu ter que me visitar, e a gente foi andando para a igreja, no meio do caminho, outra notícia. Passei o mundo todo que isso aqui chega e só. Então, era um sentimento que foi, assim, foi uma dizimação quase literal da minha identidade como mulher. E que Deus, né, sempre Deus. Porque, como eu digo, a notícia má vem. Se você focar isso, eu tinha um entendimento assim, meu Deus, deve ter mentira do diabo alguma coisa. Deve ser mentira do diabo alguma coisa, não é possível que tudo isso que eu estou ouvindo aqui de mim seja verdade. E eu digo assim, a senhora, isso foi um grau tão grande que eu ainda estou em processo. Não estou como eu estava, mas não estou ainda onde eu devo estar, entendeu? Então assim, eu tenho a consciência que eu estou em processo, mas isso aí foi muito maculado, muito maculado. E assim, eu sei que as mulheres que passam por essa situação, elas, para minimizar essa dor, não sei se vai ter outra oportunidade de falar sobre isso, porque é um dos comportamentos que esse Deus não permitiu que eu tivesse. Pela questão do governo dele, em meio a tudo. Quer tomar uma aguinha? É de boa. É interessante. Para onde você está filmando, né, Fran? Eu quero essa filmagem. Que se eu pudesse, eu colocaria essa palavra de Zete estampada, assim, passando um filme na entrada da cidade, sabe? Para mostrar o que mais me chocou na vida dessa mulher foi vergonha de ser divorciada. Gente, nós temos uma geração que não existe vergonha mais para isso. Hoje já se casa pensando em separação. Não deu certo, separa. Imagina, eu pegava discípulos dizendo assim, eu vou me separar, pastora. Eu peguei vários discípulos, a gente entrava
assim, minha filha, você sabe que eu não posso te dizer separa. Eu só quero dizer a você que eu estou aqui como tua amiga. Eu continuo sendo tua amiga, tua discipuladora, mas de mim você jamais vai ouvir essa palavra, separa. E agora eu estou numa outra situação de discipulado. Uma mulher que chega para mim, nesse estágio, com vergonha por ser divorciada. Isso me chocou, porque até Zé já abria a boca para conversar comigo, ela tinha vergonha de estar diante de mim. Vergonha de dizer isso. Então, é isso, eu sei que é verdade que ela está falando, porque eu vivenciei isso com ela. E eu tive que abrir a Bíblia e dizer assim, Zé, Jesus não aceita divórcio, nem você, nem eu. Mas isso pode acontecer na vida de qualquer um. E Deus vai te usar para você falar para essa geração. E Deus chegou o momento, Zé. Eu acho que a resposta da sua pergunta, a pastora Ludmila nos deu ontem. Porque às vezes eu cheguei para Fernando algumas vezes, Fernando, eu sou hipócrita. Porque eu falo, eu profetizo, eu acredito que eu falo, mas eu chego em casa com as mesmas limitações. Ainda continuo com algumas dores, algumas perguntas. E às vezes eu falo, eu sou hipócrita, porque eu estou aqui chorando diante de vocês, dizendo, eu ainda sou. Com a dor na perna, eu ainda sou, com a dor da queda da aliança. Mas eu prego para as pessoas, eu levanto mulheres dizem assim, pastor, aquela palavra me levantou. E eu estou aqui caída. E ontem eu acho que eu tenho absoluta certeza que a pastora Ludmila ministrou aos nossos corações, que eu creio que tem muitas mulheres aqui que têm ministério, pastoras, apóstolas, bispas, e tem o mesmo sentimento que eu, porque nós somos levadas a profetizar, a falar. Obrigada. E aí outra falou, eu me fortaleço quando eu profetizo. Lembrou disso que estava e deu para ouvir ontem? Porque ontem foi demais, né? Ontem foi o governo do Espírito Santo. Sabe como eu senti ontem, gente? Eu estou aqui para fazer. Eu senti ontem, apóstolo Verde, na arca, no dia em que o Espírito Santo foi Noé. A pastora Alda falou, ministrou sobre a mulher de Noé, né? No dia que o Espírito Santo conduziu, não que eu estou chamando ninguém aqui, entendam, viu gente? Não estou chamando ninguém de animal, não é isso. Mas quando o Espírito Santo conduziu os animais até a arca, porque não foi Noé que chamou, Noé não tinha capacidade, Noé não tinha ajuda de ninguém. Então quando eu me senti numa arca, agora é diferente, uma arca do Espírito, e o Espírito Santo atraindo mulheres, pessoas, porque foi demais. Eu falei, Jesus, não deixa acontecer nada aqui. Porque estava lotado, transbordando. A única hora que o coração dizia, Deus, alarga o espaço da tenda aqui, né? Alarga para ver se não deixa espaço para o refrigério aqui para passar mal. Mas eu senti que nós não fizemos divulgação em cidade nenhuma. O único lugar que eu mandei os cartazes para uma reunião que teve em Feira de Santana do governo, não quis que fazia esse trabalho, era a aldeia de Nilson, né? Antes a gente fazia, cobrindo aqui quase que a Bahia inteira. E nós já tivemos essa divulgação, foi só no site aqui na cidade. Então foi o Espírito Santo que fez isso. Eu tenho absoluta certeza. Eu creio que esse é o tempo, filho. E é profetizando que a gente é curado. Eu aprendi isso ontem mais uma vez. E a culpa vai passar, porque o medo vai passar. Porque nós somos profetistas dessa geração. O Espírito do Senhor será derramado sobre as mulheres e elas profetizarão. Nós estamos nessa unção, nesse tempo de profetizar. Então, queridas e queridos que aqui estão, eu me deparei com essa realidade. Uma mulher com vergonha por ser divorciada. E nós estamos em pleno século XXI, onde o casamento é descartável. Já se casa pensando na separação. Então eu disse para Fernando, eu conheci uma mulher que é apaixonada por Deus, ela tem algo diferente. E eu me apaixonei pela sua paixão por Deus. Bem? E eu quero fazer uma outra pergunta aqui. Qual foi a motivação, Zé? O que te motivou a você permanecer aos pés do Senhor? Porque normalmente a tendência é, na hora da dor, na hora do sofrimento, é como você disse, não ir para a igreja, estar em casa, fugir. Por que fez você permanecer, mesmo com vergonha? Eu fiquei imaginando, ela falou da vergonha, eu fiquei imaginando as mulheres do tempo bíblico, que tinha vergonha, né? Apedrejada, como aquelas mulheres andavam na rua. E aí a gente teve uma mulher que disse que andava com vergonha de andar pela rua. Como é que você, o que te motivou a estar nos pés de Jesus? Eu posso dizer hoje assim, pastor, que
literalmente, eu não me movia pelo que eu sentia, mas pelo que eu queria. Então, assim, o sentimento só era ruim, não tinha sentimento bom. Não tinha expectativa, era muita coisa que vinha assim, no sentido de descrédito. Você construiu, você achou que construiu, sabe? Sim. Nos momentos em que eu via Felipe, eu cheguei aqui com Jesus uma vez, na primeira casa que eu morei, eu estava de casa, e assim, sem vontade alguma de levantar aqui. Para mim, ali era lugar de ficar. Nenhuma, alguma de levantar. Deus, Felipe estava na sala, assistindo televisão, é como se Deus falasse assim no meu coração: levanta, tem Ele. Então, assim, toda reação que eu tive, prossegui, persisti aos pés do Senhor, mesmo sem ter vontade de vir à igreja. Toda vez que eu vinha, eu saía de perto da acusação, de perto da condenação, de perto da opressão. Era um processo contínuo de busca. Eu lembro que aqui eu cheguei e fui para um encontro, acho que foi um encontro que teve numa fazenda atrás, e eu não tinha vontade de ir. Aquilo para mim, eu fiz isso tudo. Eu fui minha vida toda nisso. Eu estava na igreja, eu nasci na igreja, eu cresci na igreja. E eu era mais isso, mas eu ia. Eu ia assim, porque eu entendia que era que Jesus perguntou ao discípulo: todos estão desistindo de vocês, né? Eu lá no fundo entendia assim, aquela resposta que eles deram a Jesus assim: Mestre, para onde iremos nós? O Senhor tem palavra de vida eterna. Então eu ia sem vontade de ir. Então eu não me movia pelo que eu sentia, me movia pelo que eu queria. E sempre Deus tinha alguma palavra. Possa ser que eram 3 dias de ministração, apenas uma era aquilo que eu falava no meu coração, mas aquilo é guardado. Uma dessas ministrações, se eu não me engano, foi a pastora Neia que estava ministrando dessas fazendas, não lembro qual a primeira vez, e que eu ouvi Deus dizendo assim, teve uma hora que eu dizia: Deus, foi muito sofrimento, eu chorava, Senhor, é muito sofrimento, Senhor, muita reflexão. E eu ouvi Ele dizendo assim: eu estive contigo, eu senti tua palavra, para mim foi o bálsamo de Gileade. Então aquele momento, foram 2 dias e um momento que me salvou no processo. Por isso que eu digo, quem tiver dor emocional, não foge da presença do Senhor, gente. O resto é engano. Eu penso que assim, é tudo paliativo que vai fazer a gente dar uma voltinha para parar no mesmo lugar, né? Então, o que me fez, eu posso dizer assim, que a minha motivação era não me mover pelo que eu sentia, mas pelo que eu queria. Domínio, equilíbrio, o desafio da mulher para o século XXI. Eu acho que esse é o tema do próximo congresso, viu? Pelo menos esse é o tema do livro que eu estou trabalhando nele. Mas equilíbrio é o que falta na mulher desse século. E você começa a falar, deu uma paradinha, mas agora eu vou perguntar: como é que foi lidar com as carências, né, da ideia de um futuro relacionamento? Porque você ficou assim, você disse que sentiu não ser assexuado. Mas a gente sabe que existem as carências emocionais, né, as afetivas e do relacionamento que você teve de tanto tempo. E da dependência, toda aquela situação que a gente acaba se acostumando. Como é que foi lidar com essas carências? Difícil, né, pastor? Não é fácil. Mas assim, uma convicção que eu tinha e continuo tendo é a seguinte: não quero repetir história. O coração é enganoso. O coração carente se conforma com alfarrobas e galhas. E assim, eu passava no processo de carência emocional. Me fez entender mais as mulheres. Me fez entender mais as mulheres nas suas debilidades. Mas também me fez entender que se a gente continuar olhando para o Senhor, Ele continua suprindo. Porque é fácil. Eu ouvi muito conselho. Eu lembro que eu tinha uma vizinha em Curitiba que ela me falou assim, onde eu morava antes. Ela falou assim: bora lavar balada. A gente tem que conhecer alguém que está balada. E eu pensava, quando eu via isso, outras coisas que eu vi, tipo assim: Deus, olha, eu creio que Deus é soberano. E que uma história hoje vai ser escrita de Deus, é bênção para mim, é bênção para quem chega, é uma reescrita de uma história nova, totalmente em Deus. Não pode repetir história. Então eu quero ver isso.
E assim, eu entendo também que é enganoso o nosso coração. A gente sabe quando alguns me ouvem sempre, né, Cláudia? Tu fala assim, olha, deixa esse negócio de carência para lá, pode esse negócio aí, porque isso aí só alimenta o pensamento do canto. Eu entendi que muitas mulheres passam a ser o que elas não são, mulheres querem ser meninas. Muda a maneira de vestir, e agora vão vestir mais curto, agora vão mostrar. Por quê? Para saciar uma carência que não vai ser assim. Então, ou eu acredito nos princípios da terra, ou eu acredito nos princípios de Deus. Não é fácil. Porque assim, nos momentos que a gente está assim, ai meu Deus, como é difícil estar só. Como é difícil ser mãe e pai. E de Filipe, eu digo assim, Filipe, mesmo ser mãe de Filipe não é fácil, eu digo. Porque ele argumenta, ele insiste, então na hora de... E quando ele me pergunta assim, minha mãe, que dia foi que eu te desobedeci? Aí de repente eu penso que realmente ele não me enfrenta desobedecendo, mas insistindo. E às vezes, algumas vezes quem acabou cedendo foi ele. Então assim, pastora, eu entendi e entendo que não quero repetir história. Não quero me envolver com os princípios da terra, porque eu sei que são enganosos. Eu tenho uma consciência de princípio de Deus. Então assim, é enganoso. Aqui vai ser bom esse momento, mas eu não quero momento. Não quero momento, eu não quero migalhas, eu quero algo de Deus. E eu acredito o seguinte também. Em um princípio, quando Deus se mover na minha história, nessa área, quem estiver ao meu lado vai sentir a mão de Deus. A senhora vai dizer bênção, gente? Amém. Porque se a pastora dizer que não é bênção, eu vou acreditar, gente. Sabe por quê? Porque eu acredito que quem está acima da gente no governo. Deus dá a questão. Então, e a gente se engana muito pelas carências. A gente idealiza, pastor. A gente viaja. Então se eu começar a viajar, eu assim, toca aqui, não vai dar em nada. Essa disciplina eu tenho, entendeu? E é por aí. Por aí. Tem sido assim. Glória a Deus. Conversando com o Zete, eu já tenho assim, sabe, umas ideias. Depois, apóstolo Liette, eu sei que você vai viajar logo em seguida, você já ia viajar, né? Mas tá aqui, já ficou. Eu tenho assim algo mexido muito no meu coração, eu sou muito assim, né? A discípula que já conhece, que já anda comigo aqui há mais tempo, já sonhou junto comigo e sonha, né, Odinha? Sabe que o Congresso de Mulheres a gente gerou um ano e aconteceu. Mas Deus tem me movido a algumas coisas em relação à questão do relacionamento. E ouvindo o Zé falar aí me dá mexe algo, sabe, maior. E eu creio que Deus vai mover. As mulheres, não é só de São Antônio de Jesus, de Virataia, de Gandu, de Amargosa, né? De que mais aqui, gente? Guaraci, Valença, Laje, Curitiba, também, Curitiba. Não? Ah, então Curitiba. Jequié. Jequié, tem cidade que a gente nem conhece, não sabia? O Tuberá. Ituberá. Tem uma cidade. Ibirataia. Nós estamos unidos quando fazemos algo grande. Ouça. E você está aqui hoje, apóstola. Pega, segura. Bem, eu creio que Deus vai. Alguns dias atrás, alguns anos atrás, uma pessoa chegou para mim e disse: vou fazer tal coisa, e quando eu fizer, eu te chamo. A pessoa não veio, me chamou, mas Deus está me movendo para isso. E eu acho que a gente tem governo e ousadia do Espírito para a gente fazer. Encher esse estado. Foi profetizado, né? Provavelmente nasceu. Eu não lembro da profecia. Me contem que eu vou ver lá para ela depois. Daqui saiu o Congresso de Estado. Então está selado. Uma apóstolo profetizou e nós vamos realizar. Então vamos colocar essa cabeça em prática. Amém, apóstolo? Glória a Deus. Vai se tornando Estado. Já está sendo, olha, o primeiro congresso foi internacional, porque nós temos uma pastora de volta e volta. Esse daqui, o 10º também, eu creio em as profetas, sabe? Eu creio. Então esse congresso vai receber gente de outro Estado. Então Deus vai fazer algo grande. Pode crer. Bom, já chegando ao finalzinho, eu quero só fazer, você citou aí, mas eu quero focar nisso aqui, para que você, está aqui, mulher, que às vezes sente assim, eu preciso de algo, de alguém ao meu lado, para exercer o ministério. Eu preciso, né, que alguém seja, claro que é bom a gente ter alguém ao lado. Por exemplo, eu tenho certeza que eu tive um empurrão do meu marido. Hoje ele teve que ir com chamadas expressas para dar
viu? Não é solteira, não é tipo no fubá, como diz aí, né? Não sei, como é que eu tive outra expressão, né? Pipoca, não sei, né? Não é viúva, não é casada, bem casada ou mal casada, mas é divorciada. Como é exercer um ministério desse tipo? Para você hoje? Eu posso, para ser bem sincera, pastor, assim, é um processo de autoaceitação constante. Porque o Senhor vem e renova. Eu viajei agora quando eu fui lá, assim, mas eu acho que o bloqueio seria mais dentro de mim, porque para mim isso. O pastor Jeremias falou, Zé, você assume as mulheres da igreja, eu assumo as mulheres, tudo casado, eu não tenho marido. Eu vou dizer o quê? Aí Deus lá uma vez fala, você sabe onde você acertou, você sabe onde você errou. Bom, mas vamos desafio enfrentar porque, lógico que é mais fácil, né? Então, não é fácil porque eu nunca, é um processo de alta aceitação, hoje tem sido. Quando eu viajei agora a última vez lá, a única, na verdade, a primeira vez que eu cheguei para ter outro lá no Peru, então, naturalmente as pessoas vão ter família, né? Marido, danai aqui, meus pés. Então assim, não é ainda assim, não é delicioso não, sabe, pastor? Agora sim, é por amor ao Senhor. Porque para mim, eu não faria mais nada. Se fosse assim, pelo que eu achava que, para mim eu tive uma marca negativa, uma marca que assim foi colocada na minha história para me travar. Mas não me paralisou, né? Não me paralisou. Então, eu posso definir assim, hoje é um processo de autoaceitação diária, né? Em que o Senhor vem fazendo. Porque nos dias que não é uma palavra só, divorciada, mas a gente está só, pesa, né? Eu vou para o Senhor e uma coisa que eu agradeço todos os dias, eu digo a Deus, não tira isso de mim jamais. Porque o Senhor renova a minha alegria. E a alegria do Senhor é a minha força. Então, assim, sabe, eu dou risada lá na menina do Curitiba. Não é para forçar que sai risada. Então, assim, não é algo que eu estou me esforçando para ser. Lógico que no dia que eu tiver, não quero falar. Mas eu digo também, gente, eu estou chata hoje, não é natural. Mas eu poderia responder essa pergunta só com isso. Para mim é um processo, ainda. Mas eu tenho um entendimento, inclusive por estar aqui hoje, eu falei antes a pastora Rita, que para mim o desafio está falando à frente à igreja sobre esse assunto que eu nunca falei. Nunca falei que quem está se conversando no dia a dia, a gente fala, conta a história, mas eu entendo que Deus vai me ensinar algo assim que eu creio que deve ser muito bom. Não sei o que é, mas eu estar aqui hoje e me expor para vocês, e assim Deus conseguiu falar sem chorar, porque eu pedi ele, eu não quero chorar, não quero, porque ia embarcar, ele pedir que eu falasse por ele, que ia no outro lado, nem para ser delineador hoje, então não. Então assim, é um processo, mas Deus também não é isso, né? Deus não é o Deus só da casada. É ruim ler na Bíblia aquele texto, mas tem na Bíblia, né? Eu serei teu esposo, né? Mas assim, eu posso dizer a vocês que o Senhor renova a minha alegria. E eu digo, pastora, eu posso dizer assim, hoje as faltas que eu posso vir a ter. Não tenho inveja. Não tenho inveja de condição econômica de ninguém. Eu não tenho inveja nem de marido. Porque eu acho que é mais precioso que eu tenho, com isso não tenho alegria do Senhor. Então é isso que eu digo, Senhor, não mexe nisso não. Porque se mexer nisso, aí eu acho que é difícil prosseguir, né? Então diante dos desafios de estar também na frente, de chegar sem conhecer ninguém, de conquistar pessoas, porque ninguém me conhecia e não conhecia ninguém, o Senhor tem promovido isso porque é Ele. Eu tenho a consciência que é Deus em mim, esperança da glória. Por isso prossigo. Amém. E já finalizando, experiência, eu sei, né? Era tão bom. E para mim, ficaria aqui mais tempo, é o aprendizado. Eu queria que você deixasse assim, uma mensagem para as mulheres, né? Qual foi assim, o aprendizado maior de superação que vale a pena passar para as mulheres? Que mensagem que você deixaria assim, um aprendizado maior de superação nisso tudo? Olha, eu penso que conhecer a Deus
o ato de conhecer a Deus é provado. Então, assim, nas vidas, as diferentes vidas de cada uma mulher pode ser em situação diferente. E esse ato é provado para mexer com a nossa identidade. O que eu sou em Deus, de fato? Porque, assim, eu sei que mulheres se escondem demais por trás dos maridos, né? Mas eu também sei que diante de Deus isso não vai. Olha, eu fui boazinha, ou fui má, porque o meu marido era bom, porque o meu marido era bom. Diante de Deus esse argumento não funciona. Eu também creio que não existe um nós, sem um eu e um tu. Mas eu creio nisso.